Fala pessoal, boa noite. Estou gravando essa aula agora aqui, quase às 6h30, né? Então já está quase de noite, já está escuro. Vamos lá. Hoje a nossa aula vai pegar uma parte de formatação, tá? Então a gente vai finalizar as ferramentas da página inicial. Lá no básico a gente aprendeu toda a página inicial aqui, né? Todas as ferramentas, uma por uma, a gente foi uma por uma. Ficou faltando estilos. Então esta aula, né, eu vou focar nos estilos de formatação como tabela e no estilo de tabela. E na próxima aula eu vou mexer com a formatação condicional, que é uma ferramenta que muita gente gosta de usar, quer usar, muita gente não sabe usar ou não sabe como modelar ela, né? Faz talvez só o básico, mas não entende que ela é uma ferramenta muito poderosa, tá? O que seria formatação condicional? Quem já viu alguma planilha, é quando você coloca um número lá e ele já te dá a cor, uma formatação, por exemplo, verde, vermelho, automaticamente. Então isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Eu não vou fazer os três numa aula só, porque senão vai ficar uma aula muito extensa. E esse aqui, ó, como é uma ferramenta muito interessante, muito utilizada, muito, mas muito assim, 90% das planilhas que eu vejo, né, tem uma formatação condicional. E eu também vejo muita dificuldade do pessoal em aprender e utilizar. Então eu quero dar um foco mais legal, quero fazer uma aula, né, com tempo considerável, né, assim, sem correr muito, para a gente poder realmente aprender tudo sobre formatação condicional, que é uma ferramenta muito usada, tá? Então vamos lá. O que seria esse estilo? É estilo de célula. Vamos dar um exemplo. Primeiro, eu vou da direita para a esquerda aqui, tá? O que é estilo de célula? A gente não vem aqui, ó, e gosta de colocar, por exemplo, escrever aula. Aí eu gosto de escrever aqui negrito, colocar fundo, colocar grade, colocar cor, né? Eu faço isso. O Excel, ele dá alguns estilos de célula pré-definidos, tá vendo? Por exemplo, aqui, eu vou fazer alguns aqui, ó, título, tá vendo? Ó, aula. Ó, eu vou escrever aula em vários lugares aqui da nossa planilha, tá? Tô escrevendo aqui, ó, aleatório, só pra gente ver. E olha lá, ó, ele tem células para cada um, ó, vou fazer um para cada, tá vendo? Então é só eu clicar na célula e, escolher aqui uma, não é? Então ele tem os estilos de bom, neutro e ruim, ó, tá vendo? Algumas formatações e ela fica, né, ó, tá vendo? Então, gente, olha lá, eu posso transformar em moeda, né, de vírgula e tal, mas mais importante é isso aqui. Então, olha lá, ó. E se eu selecionar várias células de uma vez, igual aqui, ó, eu posso transformar, por exemplo, eu vou transformar todas em uma só. Estão vendo? Só as bordas que continuam, porque já estavam, né? Mas aí eu posso tirar as bordas, ó. Todas ficaram iguais, tá vendo? Agora vamos fazer outra aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Então tem o título, olha lá, ó. Ele formata tudo, né? Olha lá, cálculo, tá vendo? Então, existem essas formatações. Às vezes você está fazendo a planilha e quer colocar uma formatação num lugar só para dar uma atenção igual daqui, ó, né? Você pode fazer também, né? Aqui usando a célula. Eu não, sinceramente, não utilizo muito, né? Eu prefiro criar a minha célula, né? Por exemplo, você está fazendo uma planilha aqui que tem nome e endereço. Eu posso fazer assim, ó. Depois vir aqui e colocar as bordas. Então já ficou bonitinho aqui, né? Já ficou. Mas eu particularmente prefiro vir aqui, né? E eu mesmo colocar as cores, colocar as bordas, né? Alinhar. Então isso fica a critério de cada um, tem essa ferramenta. Esse formatar tabela, gente, é muito interessante, né? Até para quem está começando agora e quer fazer algum tipo de planilha para imprimir. Por exemplo, vamos dar um exemplo primeiro aqui. Eu tenho uma planilha, eu vou criar uma planilha, que aqui eu quero colocar o nome do meu cliente, olha lá, e ele vai me pagar todo mês. Então eu quero fazer um controle de pagamento e no final eu quero ter um total. Eu não vou fazer gráfico, fazer nada, eu quero uma planilha simples. Então a gente poderia escrever cliente, né? Selecionar, tudo mais, fazer as gradinhas. Mas eu tenho um jeito diferente também. Eu posso aqui, por exemplo, selecionar quantas células eu vou usar. Por exemplo, eu vou usar o cliente, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, o total. Aí eu posso puxar para baixo quantas eu quiser aqui, ó. Sempre é bom puxar um pouco. Então,
eu selecionei aonde vai ser minha planilha, a base dela. Esse formatar como tabela, olha que legal. Ele tem várias formatações de tabela. E ele, colore também, algumas aqui, ó, ele divide linha, uma linha colorida e uma não colorida, tá vendo? Isso ajuda muito a você, quando imprimir, até achar a referência da pessoa. Por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar essa aqui média, que é a mais simples. Aí vai aparecer esse formatar, você dá só um OK. Estão vendo? Ele já criou o cabeçalho e ele criou linhas que eu posso inserir o que eu quiser, tá? Com cores diferentes, estão vendo? E aqui embaixo, aqui nessa setinha azul, se eu clicar nela e arrastar para baixo, eu consigo aumentar ela. E claro, se eu digitar alguma coisa aqui, ó, ela também puxa a formatação para cima. Então, olha lá, eu tenho uma planilha agora que eu posso vir aqui. Eu posso tirar esses filtros aqui no dados, né? Lá, lembra que a gente aprendeu lá, né? Que você vai tirar o filtro. Eu posso colocar aqui, ó, cliente. Aí eu ponho janeiro. Posso arrastar para o lado aqui para ele chegar até dezembro e colocar um total. Ah, Fernando, eu não gostei muito dessa cor, não. Ficou muito escuro. O que eu faço? Quando você cria uma tabela dessa aqui na tabela, formatar como tabela em estilos, você habilita aqui em cima, aqui, ó, fica olhando aqui em cima, ó, a ferramenta de tabela. Se eu clicar fora, ela some. Se eu clicar aqui, ela aparece. Então, nessa ferramenta de tabelas, né, eu consigo resumir algumas... Essa parte de ferramentas, de exportar aqui, a gente vai deixar lá para o Excel mais avançado, tá? Então, a gente vai mexer aqui em opções e estilo de tabela. Então, aqui no estilo de tabela, ó, eu consigo trocar, né, o estilo dela, ó. Então, eu tenho, vamos falar que eu vendo alguma coisa, eu quero fazer uma planilha para depois também imprimir, ou eu estou numa empresa, eu tenho que entregar para o meu chefe alguma coisa. Então, lá, ó, eu tenho diversos estilos de planilha para fazer. Ó. Eu gostei dessa aqui, ó. Né? Vou colocar ela, minha impressora é preto e branco, então eu vou usar essa aqui. Legal. E, vou deletar aqui, tá, gente? E outra coisa que eu tenho aqui também, ó, no design aqui em cima, são esses estilos de tabela. Entendeu? Eu posso colocar a primeira coluna, né, mais forte. Eu posso colocar a última coluna mais forte. Eu posso colocar as duas colunas fortes. Eu posso colocar as colunas em tiras. Tá vendo? Olha lá. Normalmente a gente faz assim, né? Aí, opa, último, primeiro e último. Só que aí, como ela ficou muito forte, a gente vem, né? E vamos pegar aí uma cor mais suave, né? Ó, pegar uma cor mais suave. Para não ficar coisa. Então, aqui a gente vê. Mas a gente talvez não consiga enxergar o cliente aqui. Então, eu posso querer tirar a primeira coluna, posso querer tirar a última. Então, eu fico à vontade. A planilha é minha. Essa parte aqui, ó, eu posso tirar essas tiras, tá vendo? Eu posso tirar o cabeçalho, colocar de novo. Quando eu tiro, ele volta o filtro. Eu não gosto muito do filtro, que atrapalha um pouco eu a ler. Mas eu posso deixar depois, claro, aí fica a critério de cada um, claro. E outra coisa, que é a parte mais importante desse tipo de tabela aqui, ó, é essa linha de totais. Presta bem atenção nisso aqui, gente, linhas de totais. Quando eu clicar em linha total, ele vai fazer uma linha aqui embaixo. Estão vendo? Ele fez uma linha ali embaixo. E toda vez que eu aumentar a tabela, essa linha vai baixando. Todo mundo entendeu? Então, essa linha de total, gente, tá? Ela vai me dar o total do que tem daqui até aqui, ó. Tá vendo? Então, tudo que tem daqui até aqui, ó, ele vai me dar um total automático. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um 10. Aí, se eu vier aqui embaixo, aqui, ó, eu vou tirar um pouco de linha aqui, só para a gente poder dar um zoom, tá? E ficar melhor de visualizar. Bom, então, eu coloquei um 10 aqui, ó. Se eu vier aqui embaixo, clicar na célula de total aqui, ó, eu tenho algumas, né, funções. Média, contagem, contar número, máximo, mínimo, soma. Então, o que é? Ele vai me dar a média, ele vai me contar quantos estão preenchidos, quantos não estão. Ele vai contar quantos números e letras. Se eu colocar número aqui, número, letra, número, ele vai me contar número. Ele vai me dar o maior número, o menor número, a soma, o desvio padrão e a variância, entendeu? Então aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, para a gente fazer alguns exemplos ali, ó.
Então, olha lá, ó, eu vou colocar aqui, ó, que eu quero a média, 7,25. Eu quero a contagem, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Eu quero contar números, também 8, né? Vocês estão vendo? Troquei por um A. Um A não é número. Então ele contou quantos números. Então tem essas ferramentas. Ele tem o máximo. O que é o máximo? O maior número dali. Qual que é o maior número dali? 11. Aí eu posso ver o menor também. 1. Lá. E se eu trocar, se eu colocar um 0 aqui agora, lá, ele já me dá o 0. Então ele fez as fórmulas automáticas aqui. Ele me dá a soma, né? Que eu acho que é o mais importante. E eu posso habilitar em todos aqui, ó. Tá vendo? Aí eu habilito em todos aí a soma. E claro, eu posso puxar para o lado, né, para ele habilitar também. Então ele me deu um subtotal aqui, ó, tá vendo? Aí, ó. Aí eu posso colocar meu cliente, né? Vamos colocar aqui Alan, né, Robson, Carlos, né? Thiago, Pedro, Fernando, aí, ó. Então cada cliente desse aqui, ó, né? Cada cliente desse aqui vai me pagar. Aí vamos falar que é dinheiro. Eu posso também clicar aqui e vir aqui transformar em dinheiro. Olha lá, transformar em dinheiro. Aí aqui, ó, no final, né? Essa aqui não me habilita a fazer, né? O total. Então eu posso fazer uma fórmula aqui, né? Ó. Tá vendo? E quando eu fiz a fórmula aqui, ele me puxa a fórmula para baixo. Tá vendo? Olha lá, ó. Ele copiou a fórmula que ele sabe que essa fórmula será usada daqui até aqui embaixo. Se não for, gente, é só deletar. Por exemplo, olha lá, ó, eu quis uma fórmula de soma e aqui eu quis uma fórmula de média, tá? Tá bom, ele me dá o errinho aqui porque ele fala, pô, você fez uma fórmula de soma e uma fórmula de média? Eu quero. Mas quando você faz uma fórmula de soma, ele vai te dar. Então aqui ó, eu já tenho uma planilha pré-desenhada. E se eu chegar aqui, vamos falar aqui, aí vem a Nayara, a Jéssica, né? A Rita, o outro Pedro N e o Fernando por exemplo. Quando eu chegar aqui, ó, eu posso simplesmente pegar aqui nesse azulzinho aqui, ó. Não sei se de vocês está azul, mas aqui também está azul, ó, e puxar para baixo, ó, quando virar essa flechinha. Aí eu abri mais um total, tá vendo? Ele já puxa a fórmula, tá? E eu posso colocar aqui também o André, por exemplo. E, né, começar aqui a colocar valores. Vamos falar que eles entraram aí, né, depois. Então, olha lá, ela já vai me calculando, tá vendo? Aí, Fernando, tem gente vai me questionar aqui, ó. Aqui tá um 12, por quê? Porque essa célula tá como contagem, não soma. Olha lá, eu somei. E a gente tem que abrir um pouco. E o legal disso aqui é porque quando eu for imprimir, ele vai sair essa formatação. Eu vou dar um imprimir aqui pra gente ver. Claro que eu vou aqui, orientar a página em paisagem, né? Tirar as margens. Olha lá, ó. Ela ainda não tá pegando total, tá vendo? Então eu vou diminuir o cliente aqui, ó. Né? Eu vou diminuir um pouquinho cada um deles aqui, ó. Olha lá, agora ele tá pegando, tá vendo? Então eu vou, olha lá, ó. Tá vendo como que sai a nossa tabela? Então a nossa tabela tá bem mais arrumada. A gente não precisou ficar fazendo linha por linha, linha por linha. E ele vai ficar até lá embaixo. Então isso aqui é uma facilidade, né, olha lá, pra gente poder fazer tabelas simples, né, organizadas. E aqui eu posso filtrar, eu posso classificar, olha lá, tá vendo? Eu posso classificar onde que eu mais recebi, tá vendo? Ó. E ele já organiza tudo. Eu posso classificar aqui por mês, em vez posso classificar por cada mês ou por ordem alfabética, do jeito que eu quiser. Então isso tudo é feito aqui no formatar como tabela. E claro, se eu clicar dentro da tabela e vier no design, eu posso mudar aqui, né, ó, o tipo de tabela, né, ó. Então tem várias tabelas e ele mantém meus dados, mantém minha formatação lá, mantém minhas fórmulas e tudo. Então eu posso usar para imprimir. As melhores para imprimir é a clara, né, as claras aqui, ó, e as médias, né? A partir daqui já não é interessante imprimir porque, né, vai gastar muita tinta
e vai ficar muito feia a impressão. Então usem sempre, eu aconselho usar sempre a clara, tá? Olha lá, ó. Então isso aqui é legal, até para você lá, Alan, você consegue ver tudo, você consegue ver aqui Fernando R, Carlos, tudo mais assim, né? E se eu quiser colocar a planilha mais para lá, adicionar um mês, eu posso inserir aqui, tá vendo? Olha lá. Aí como uma curiosidade dessas planilhas, né? Olha lá, ó. Se eu escrever um número igual, se eu escrever 2 de dezembro, ele vira dezembro 2, tá vendo? Então se eu escrever total, esse total de cá vai virar total 2, então ele não aceita ser duas iguais, tá vendo? Olha lá, aí eu deletei, eu posso voltar a ser total. Então aqui eu não posso escrever janeiro, senão esse do lado aqui vai virar janeiro 2. Olha lá. Então, essa planilha de formatar como tabela, essa ferramenta é legal, né, para quem quer criar talvez um estoque de almoxarifado, né, uma compra, um negócio de cliente, alguma coisa que precise de linhas assim, ó, né? Uma planilha de controle de compra, por exemplo, controle de vendas, alguma coisa, ela já vem com essas linhas, fácil de você achar as coisas aqui, ó, né? Até para quem imprime, a pessoa não precisa ficar passando o dedo assim, ela já consegue visualizar, né? E você não faz isso manualmente, imagina ter que colorir uma por uma, aí você deleta uma, se deletar esse aqui, as duas aqui vão ficar coloridas, então, né? E se eu deletar esse aqui, olha lá, ele já organiza a planilha, então se eu deletar várias, ele já organiza as cores. Então isso é interessante, essa formatar como tabela. E eu posso fazer, né, mais de uma. Olha lá. Vamos falar que eu sempre vou usar 5 aqui. 5, 6. Eu posso fazer uma aqui embaixo. De outro jeito, por exemplo. Aí, ó. Eu posso ter duas, tá vendo? Aqui, ó. Aí, ó. Aí eu venho aqui no design, coloco os totais, só que aí eu tenho que refazer todo o meu. Eu posso Ctrl C, Ctrl V, claro, mas aí vão vir os subtotais lá de cima, né? Então o mais interessante é você fazer, né, aqui, ó, a soma, né? Aqui, troca aqui por soma e faz a fórmula de soma, né? Aqui, ó. Aí já montou, então já tem outra planilha, tá vendo? Eu tenho duas planilhas, ó. Eu usei duas formatações. E se eu mudar a formatação dessa, não atinjo a de cima. Tá vendo? Elas são distintas, ó. Tá vendo? Então vou fazer até uma linha preta aqui no meio aqui, ó, para diferenciar lá, ó. Tem uma aqui, tá vendo? E essa aqui pode ser maior, por exemplo. Essas são os clientes, tudo mais, os clientes principais, os clientes secundários, sei lá, alguma coisa assim, né? Prateleira A, prateleira B, prateleira A, prateleira B, prateleira C. Quantos por exemplo, posso fazer uma de almoxarifado, né? Prateleira A aqui, a B aqui, a C, a D para baixo, né? Cada prateleira tem 5 itens, aí eu posso colocar os gastos dos itens por mês, ou quanto que tem, eu faço do jeito que eu quiser, posso colocar linhas e colunas, tá? Então essa foi a nossa aula, gente, estilo de célula e formatar como tabela. Olhem esse formatar como tabela, que é interessante, voltem o vídeo, vejam eu fazendo as fórmulas aqui. Importante, como que coloca o subtotal aqui, ó, no design, linhas de subtotal, tá vendo? Se você tirar e colocar, ele mantém, ó. Fazer a fórmula, tá? Tá bom? Então aqui, tentem fazer uma aí, façam igual eu fiz a outra lá de cliente. Tentem fazer, façam algumas aí diferentes, né? Menores, talvez. Alguma coisa que não seja tão grande assim, tá? Beleza, gente? Então, é isso aí, tá? A gente se vê na próxima aula. E na próxima aula, né, é a formatação condicional, tá? Que é uma ferramenta muito importante. Então essa ferramenta aqui também é importante, é legal saber, é legal conhecer, tá? Façam aí e até a próxima.